Então, boa noite. Obrigado, Morgana. Boa noite. Então, olha só, doutores, vamos dar início à nossa gravação, porque a nossa aula já iniciou às 19 horas, né? O professor já falou bastante. Lancei os recados iniciais, né? Falamos do nosso sistema, do AVA, e agora eu vou mostrar o ambiente virtual de aprendizagem para os senhores, tudo que o professor lançou hoje. Olha aí, turma, tá todo mundo visualizando bem, né? Eu estou vendo os senhores, o ambiente está bacana hoje. Ontem houve um problema, uma falha, mas hoje está muito bom. Aula 11, dia 13/4, material didático, responsabilidade por danos ambientais. Está aí o material didático, nossos slides. Atividade pré-aula síncrona, que eu solicito sempre uma leitura do material. Está lá sobre os crimes ambientais, que é a lei comentada. Tem atividade pós-aula síncrona, que está oculta. Em breve eu vou deixar visível. Eu lancei várias questões para os senhores resolverem após a aula de hoje. Haja vista que a aula será uma aula mais enxuta, mais objetiva, porque eu só vou falar da parte especial da Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Ademais, esse professor está utilizando o AVA particular, o Zoom particular dele, haja vista que o institucional deu problema, mas foi só para o professor que vos fala, que eu já estou tendo problema em decorrência de um conflito de e-mails, né, desde o início do período, mas eu acho que agora, essa semana, nós vamos conseguir resolver. Pessoal, então vamos lá. Olha só, doutores, por favor, tenham em mãos a Lei dos Crimes Ambientais. Pessoal, nós vamos falar agora da parte especial da lei, né? Lembrando que lá no artigo 15, olha só, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Lucicleia, lê o artigo 15, caput aí, por favor. Pode ler. Pode ler? Pode. Está me ouvindo? Estou perfeitamente. Ok. São circunstâncias que agravam a pena quando não constitui ou qualificam crime. Inciso 1º, reincidência nos crimes de natureza ambiental. Inciso 2º, ter o agente cometido a infração. Pode parar, doutora, aí é gigante. Lembrando que nós precisamos memorizar em domingos ou feriados, porque a fiscalização é mais deficiente. Salvo engano, foi até o Lucas que comentou na aula passada, quando eu perguntei. Lembrando ainda, né, doutores e doutoras, que se cometermos esse crime durante o período de seca ou inundação também, né, e no período noturno também, nós vamos aumentar a pena. Olha só, doutores, artigo 15, quando não constituem ou qualificam o crime, né, Lucicleia? Porque agora nós vamos falar da parte especial. Eu não posso aplicar essa causa de aumento de pena da parte geral, do artigo 15, e depois aplicar novamente na parte especial. Então, hoje nós vamos falar dos crimes em espécie, legislação penal especial, parte especial da lei. Vamos dar início aí com o artigo 29, acompanhem comigo. O artigo 29 diz o seguinte: matar, caçar, perseguir animal silvestre, sem a devida licença ou autorização, né? A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, eu estou enxugando, tá, doutores? E olha só, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E multa. Essa multa é aquela multa em decorrência do crime, combinada com o artigo 18, que pode ser aumentada em até 3 vezes, tá certo? Artigo 18 da parte geral. Lucicleia, lê o artigo 18 aí para a turma. Essa multa, não confundir com a multa em decorrência da responsabilidade administrativa, tá, doutores? Por favor, doutora, vai lá. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. Então, olha só, dependendo da vantagem econômica oferida pelo crime, pode se aumentar em até 3 vezes o valor da multa, se ela se tornar, por exemplo, ineficaz ou inócua, inclusive se estiver no valor máximo. Depende da gravidade do crime, né, doutores? Então, quando eu comentei essa conduta de matar animal silvestre, por exemplo, né, em rota migratória, o que ocorre, turma? Atenção! Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Doutores, lembrando que aquele ditado, mata um ser humano, mas mata um bichinho, porque o crime, a pena do bichinho é maior e tal, isso é besteira, né? Inclusive, eu já mostrei para vocês lá no artigo 19, estou revisando a parte geral especial, hein? Que os crimes da lei dos crimes ambientais, obviamente, né, elencados nessa lei, eles são afiançáveis, né? Tanto é que a perícia ela serve para o cálculo da fiança. Turma,
Ainda neste tópico, lembrando que os crimes contra a fauna, olha aí, turma, para quem vai estudar em casa, para concurso, olha só, os crimes contra a fauna, doutores, eles serão dolosos. Os crimes contra a fauna, que vão do artigo, que eu vou comentar agora, 29 até o artigo 36, eles não admitem a conduta culposa, somente dolosa. Os demais admitem conduta culposa e dolosa. Todo mundo entendeu? Fica a dica. Contra a fauna, somente com dolo, tá? Não admite-se a conduta culposa. Todo mundo acompanhou? Eu vou dividir a tela aqui e vou mostrar a lei. Vamos lá, turma. Olha aí que eu quero comentar agora o artigo 32. Falei do artigo 29, a minha lei está toda selecionada aqui, né? E agora eu quero comentar com os senhores o artigo 32, né? Que é o artigo recente, né? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Aí, ficou melhor. Olha o artigo 32. Acompanhe aqui, doutores. Para quem não tem o VAD, acompanhe aqui. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pena muito branda, né, doutores? De novo, a multa em decorrência do crime. Esses valores vão para o Fundo Penitenciário Nacional, inclusive. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos. Quando, olha aí, doutores, olha o núcleo, quando existirem recursos alternativos. Quer dizer que, se não houver recurso alternativo, pode. Olha o parágrafo 1º, que é a famosa Lei Sanção do ano de 2020, né? Incluída aí pela Lei 14.064 de 2020. Parágrafo 1º-A. Lança um olhar, hein? Carreiras policiais, pode cair essa pergunta para quem for prestar concurso. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Vou parar a divisão da tela e vamos trocar ideia aqui. Opa! Um instante. Turma, vocês viram que essa pena foi para cão ou gato, né? Animais domesticados, inclusive com a proibição de guarda. Pessoal, se o legislador criou um projeto de lei para privilegiar, para, digamos, dar maior segurança, ou leis para proteger, né, uma lei mais protetiva, que é a 14.064 de 2020, para cães e gatos, por que não o fez para o tipo penal do artigo 32? Todo tipo de animal, pena reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, por que eu dei a dica carreira policial? Porque no dia a dia do policial ele se depara com esse tipo de crime, tá? Acontece muito. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Carroceiro chicoteando de forma exacerbada o seu cavalo, que está puxando ali na carroça um peso muito grande. Maus tratos. Rinha, né? Que é aquela famosa briga de galo, briga entre colocar os 2 cachorros para brigarem também, maus tratos. Dar pancada, né? Chutar, maus tratos. Aquele cidadão que gosta de dar pauladas em cachorros na rua, que é infelizmente a gente se depara com a situação, é crime. Pode acionar a polícia ostensiva, tá certo? Bem como a polícia judiciária, tá bom? Lembrando que lá no início da aula nós comentamos, né? Lá na responsabilidade administrativa, qualquer do povo pode, né? A polícia deve, tá lá no artigo 70, né? Quem pode representar, artigo 70, parágrafo 2º, principalmente se tratando de crimes. Tranquilo até agora, pessoal? Então, falei do artigo 29, falei do artigo 32, agora eu vou falar do crime de pesca. Vou colocar aqui para vocês. Eu gosto de dividir a lei quando eu falo dessa parte especial, fica bacana, todo mundo acompanha junto. Olha aqui o crime de pesca. Pessoal, pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Olha o núcleo aqui desse crime. Pescar em período no qual, olha só, turma, a pesca seja proibida ou em lugares interditados. Olha a pena, doutores, detenção de 1 ano a 3 meses ou multa ou ambas as penas cumulativas. Olha o inciso 3 que gerou muita polêmica. Pessoal, transporta, também incorre, né, nessas penas, quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa
espécimes provenientes da coleta, apanha, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, coleta, apanha e pesca proibidas. Vou até parar para a gente trocar ideia aqui agora. Olha esse artigo 34. Pessoal, nós, no estado de Goiás, tem aquele decreto que trata da cota zero, cota zero, que é zero transporte de pescado. Se você pescou, se o seu cliente pescou em local que não é proibido, nem período de defesa, período de proibição, atenção, turma, está transportando, ele não está cometendo crime, né? Eu já dialoguei muito com autoridades sobre essa questão, inclusive do Poder Judiciário e da Polícia, porque não é crime. O núcleo aí do artigo 34 é em período proibido ou em local proibido. Se eu estou transportando pescado que foi, obviamente, retirado em local proibido e o período é proibido, configura crime. Agora, se não é crime, é mera infração administrativa. Aplica-se as normas administrativas da responsabilidade administrativa por dano ambiental, quais sejam do artigo 70 até o artigo 76, em especial do artigo 72, que é a apreensão dos produtos, a multa, dentre outros. Tá bom, doutores? Entenderam bem? Vocês poderão se deparar na prática, se bem que hoje não está ocorrendo muito, né? O pessoal caiu a ficha, entendeu que transportar, mesmo tendo um decreto que proíbe o transporte desse pescado, não configura crime, sim infração administrativa, né, doutores? Tranquilos? Agora, pessoal, eu queria comentar o artigo 37. Olha aí a excludente do artigo 37. Esse eu gostaria de pedir para a Lucicléia, se possível, para ela ler. Artigo 37. Caiu essa pergunta no exame da ordem, não tem muito tempo. Lancem um olhar para essa pergunta, para esse artigo que a Lucicléia vai ler agora. Não é crime o abate de animal quando realizado. Não é crime, hein, turma? Vai lá. Inciso 1º. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizada pela autoridade competente. É o terceiro vetado. Quarto, por ser nocivo o animal, desde que caracterizado pelo órgão competente. Então, olha só, doutores, a colega leu o artigo 37 que fala que não é crime abate de animal quando realizado. Para saciar a fome do agente, né, doutores? Em estado de necessidade. Se eu estou matando o animal para saciar a minha fome, a fome da minha família, eu estou agindo em estado de necessidade. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória. Está ocorrendo muito no estado de São Paulo e no Mato Grosso, tá certo? Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Agora, turma, pergunta. O inciso 3 foi vetado pelo projeto de lei original, né? O projeto de lei original teve seu inciso 3º vetado. Se um animal me ataca, olha a pergunta que caiu no exame da ordem. O Rex, estou saindo da faculdade, eu gosto de citar esse exemplo, estou saindo da faculdade, Rex me atacou, o animal está ali parado, me atacou de forma natural. E, para me defender, obviamente, né, claro, para zelar da minha saúde, da minha integridade física, eu mato este animal. Correto? Estou armado, matei o animal. Eu estou agindo em estado de necessidade ou em legítima defesa? Legítima defesa. Estado de necessidade. Lucas, estado de Legítima necessidade. defesa. André, legítima defesa. Cláudia, estado de necessidade. Quem mais? Vamos lá, gente. Atenção que isso caiu na OAB e cai em concurso, hein? O animal te atacou primeiro? Inclusive, ele estava lá de forma natural. Eu passei, ele me atacou, e eu matei o animal. E aí? Eu acredito que é estado de necessidade. Eu achei interessante, na Uni Evangélica e na Raízes, eu dei essa aula, né, há algum tempo, né, acho que tem uns 2 períodos, e falei desses exemplos, ainda falei do Rex, e lá na prova os meninos ficaram depois brincando, professor, foi o senhor que elaborou aquela questão, porque o exemplo que eu dei foi o exemplo utilizado na prova. Olha só, isso, Luiz Gustavo, vou chegar lá. Porém, turma, a questão que eu estou comentando agora não caiu na prova de ambiental, caiu no caderno de penal, legislação penal especial, hein? Então, olha só, turma, se o animal me atacar de forma natural,
né? Eu estou passando, ele me atacou, eu bater esse animal para me defender, para salvar a minha vida, eu estou agindo em estado de necessidade. Ponto. Olha o tanto que esse assunto ele gera dúvida. O projeto original, no inciso 3º aí que foi vetado, que a Lucicleia leu, estava tratando se abater um animal, né, quando devidamente atacado pelo animal, em legítima defesa. Em legítima defesa, quando atacado pelo animal. Turma, foi um equívoco do legislador, porque se o animal me atacar e eu abater esse animal, eu estou agindo em estado de necessidade. Não errem no exame da ordem, não errem no concurso. Porém, o Luiz Gustavo, né, de forma sábia, né, e adiantou aqui para nós, legítima defesa se alguém usar o animal. Aí a gente muda o exemplo, né, Luiz Gustavo? O professor está saindo da aula, um aluno insatisfeito, instiga o Rex a atacar o professor. Se eu matar o Rex, eu estou agindo em legítima defesa, porque eu estou me defendendo da pessoa que instigou. O animal é um mero instrumento do crime. Beleza, Luiz Gustavo? Obrigado pela contribuição. Alguma dúvida com relação a essa questão que eu acabei de comentar? Turma? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Não, tranquilo. Tranquilo, né? De boa. Ah, beleza, beleza. Luiz Gustavo falou aqui, deixa eu ver o que o colega falou. Eu errei na hora de falar, mas consertei aqui no bate-papo. Sem dúvida, Gustavo, foi bom. Ainda ajudou. Mas, pessoal, não pensem. É algo assim, óbvio, que cai no exame da ordem, cai no concurso público. Muito tranquilo. Porém, eu sou obrigado a revisar. Turma, agora vamos lá. Falando ainda, né, dessa parte, deixa eu só lançar um olhar aqui para ver se tem alguma questão que eu não comentei. Vamos agora para os crimes contra a flora, que tem início no seu artigo 38 e vai até o artigo 53. Inclusive, no artigo 53 aí, né, nós temos as causas de aumento de pena. E eu vou comentar com os senhores, principalmente, me ajuda aí, Lucicleia, o artigo 41, o artigo 38, o artigo 44 e o 53. Vamos lá? Então, olha só, vamos dar início. Lucicleia, me ajuda, eu quero mais colegas. Lucas Naves, se quiser ligar o microfone, agorinha, eu quero que o senhor leia também. Lucicleia, leia o artigo 38 da lei, que trata dos crimes contra a flora. Falamos dos crimes contra os animais, que são os crimes contra a fauna, que só admitem a conduta dolosa. Agora, nos crimes contra a flora, nós vamos permitir ou admitir, a lei autoriza, ou prevê, perdão, né, das condutas dolosas, bem como culposas. Vai lá, doutor, artigo 38, me ajuda. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Leio o restante. Pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo 1. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Beleza, tá vendo aí? Para provar o que eu falei. Tanto é que lá na parte dos crimes contra a fauna, nós não percebemos, o legislador não lança a figura do crime culposo. Já nos crimes contra a flora, sim. Doutores, Lucas, pode ler? Pode me ajudar? Evelyn, pode me ajudar? Vamos lá. Lembrando aí, né, que nós estamos tratando agora da parte especial. Contra a fauna, somente crimes dolosos. Contra a flora, dolosos e culposos. Obrigado, Lucas. Vai lá no artigo 41, que trata do crime de incêndio, que nós podemos até combinar com o artigo 250 do Código Penal, que trata aí do crime de perigo comum. Lucas, lê o 41 para o professor, por favor. Provocar incêndio em mata ou floresta. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Muito bom, doutor. Olha só, esse é o crime de incêndio, que acontece também muito na prática, vocês podem perceber que eu estou comentando os principais, né? Olha a pena aí que o Lucas acabou de comentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, né, Lucas? Quem provocar incêndio em mata ou floresta. E tem a figura do crime culposo, né? A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Agora, salvo engano, a colega Evelyn pode ler, doutora? Quem mais manifestou? O Lucas manifestou que pode. Se a colega Evelyn puder. Gostaria de comentar com os senhores agora
dando seguimento, senão eu posso ler o artigo 44 da lei. Lembrando que o nosso tempo já vai acabar, e eu vou mandar de novo lá no WhatsApp, tá? Vou mandar o link para a gente continuar. Eu estou no meu, expliquei para a turma, tá, doutores? Eu estou no meu Zoom particular. Tentei entrar no da Uni, que eu já estou com conflito por causa do e-mail institucional e do e-mail particular, desde o primeiro dia de aula, desde a primeira semana. Então, infelizmente, está acontecendo. Como eu estou usando o particular, vai acabar, né? Aí o que o professor vai fazer? O professor vai iniciar novamente para a gente continuar, porque eu não consigo terminar agora em 10 minutos, tá? Mas a nossa aula está sendo gravada, eu vou converter e disponibilizar, né? Faço a conversão e disponibilizo para os senhores lá na nossa sala de aula, tá certo? Artigo 44, quem lê? Extração de areia. Posso ler. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Turma, nós temos uma figura aí na lei, bom, esse crime também ocorre muito na prática, por isso que eu estou comentando com os senhores, que é a extração irregular, né, doutores? De areia, sem a devida autorização ou qualquer espécie de minerais. A pena, no meu ponto de vista, é um pouco branda, né, que é a detenção de 6 meses a 1 ano. Mas olha aí, doutores, a pena do artigo 50A, A de amor, por favor. Olha só, desmatar, esse eu vou ler, acompanhe. Desmatar, explorar ou degradar floresta. Essa floresta pode ser plantada ou nativa, em terras do domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Crime de desmatamento e exploração econômica indevida, né? Reclusão de 2 a 4 anos e multas. Núcleo, terras públicas, tá bom? De domínio público, tá certo? Pessoal, agora, depois de comentar aí essa parte especial dos crimes contra a flora, eu gostaria de lançar um olhar para todo mundo entender, por isso que eu falei no início da aula, Lucicleia, leia o artigo 15, ela leu, né? São circunstâncias que aumentam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Olha o artigo 53 da lei, Lucicleia, por favor, leia para nós, doutora. Lucas, se prepara aí que daqui a pouco o senhor vai ler, doutor. Artigo 53 da Lei dos Crimes Ambientais. Vai lá, minha querida. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1º, do fato resulta diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2º, o crime é cometido: a, no período de queda das sementes; b, no período de formação de vegetações; c, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração; d, em época de seca ou inundação; e, durante a noite, em domingo ou feriado. Estão vendo aí, doutores? A linha H e IJ, nesse caso IJ, né? Em época de seca ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. Eu vou aumentar a pena aí de 1/6 até 1/3, bem como combinado com o artigo 15, eu não posso fazer isso, né, doutores? Porque senão na dosimetria dessa pena eu estaria aplicando o bis in idem, né, turma? Vocês se lembram que eu comentei com os senhores sobre esse assunto? Então, está aí as circunstâncias, né, que vão aumentar a pena, específicas da parte especial do artigo 53 com relação aos crimes contra a flora, tá certo? Doutores, nós temos ainda os crimes contra o ordenamento urbano, contra a administração ambiental e os crimes de poluição. Nós vamos comentar agora, né, obviamente, em especial nos crimes de poluição, o artigo 54. O artigo 54, ele vai mostrar literalmente o que aconteceu lá em Brumadinho. Lucas, pode ler o artigo 54, nobre doutor? Lembrando que os crimes de poluição vão do 54 até o artigo 61 da lei, tá? Agora nós estamos tratando dos crimes de poluição, tá certo?
artigo 54 até o 61 da lei. Atenção, doutores e doutoras. Admite-se tanto a conduta culposa, bem como, obviamente, dolosa. Pode ler, Lucas? Posso sim. Manda ver, doutor. Causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza. Parágrafo 1º. Pode ler os parágrafos? Pode, manda ver, doutor. Eu vou comentar tudo. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1º, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. Inciso 2º. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. Inciso 3º. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Inciso 4º. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Inciso 5º. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir, a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Então, olha aí, meninos. Só para comentar o que o Lucas acabou de dizer do parágrafo 3º, que é o princípio da precaução de forma expressa. Princípio da precaução de forma expressa na lei. Artigo 54, parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas, obviamente, quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco, houve o risco, fase de incertezas, eu sou obrigado a adotar providências, né? Quando houver o risco de dano ambiental grave e ou irreversível. Doutores, esse artigo 54, inciso por inciso, parece, assim, infelizmente, uma coincidência, né? Literalmente, tudo que está descrito aí nesse artigo 54 aconteceu lá em Brumadinho. Artigo que descreve a tragédia de Brumadinho na parte especial da lei. Claro que outros artigos também, mas principalmente o artigo 54 do crime de poluição. Portanto, se fizer um concurso que cobra-se muito, né, direito ambiental especial, crimes ambientais, né, se forem carreiras policiais, por exemplo, lancem um olhar nesse artigo 54, tá bom? Turma, então olha só, está acabando o nosso tempo, vou parar a gravação e vou iniciar de novo, e vou mandar o link lá na turma, quero todo mundo de volta, para eu terminar essa parte, porque é importante para os senhores. Pode cair no exame da ordem, pode cair no seu concurso. E muita coisa que eu falo aqui, vocês não vão encontrar facilmente na doutrina, muito menos em preparatório, viu, doutores? Tá certo? Tranquilos? Então, aguardo os senhores, vou mandar lá, vou chamar de novo.